Olá pessoal, meu nome é Júlia Ribeiro e hoje eu vou estar representando o grupo 3 na resolução da questão de número 2.58 da lista 1 de condução de calor permanente. O enunciado da questão diz o seguinte: considere uma extensa parede de espessura L é igual a 0,4 metros, condutividade térmica K é igual a 1,8 watt por metro vezes Kelvin e a área da superfície A é igual a 30 metros quadrados. O lado esquerdo da parede é mantido a uma temperatura constante T1 igual a 90 graus Celsius, enquanto o lado direito perde calor por convecção para o ar ambiente a T infinito igual a 25 graus Celsius, com coeficiente de transferência de calor H igual a 24 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Considerando uma condutividade térmica constante e a ausência de geração de calor na parede, A. Expresse a equação diferencial e as condições de contorno para a condução de calor unidimensional permanente através da parede. B. Obtenha a expressão para a variação da temperatura na parede, resolvendo a equação diferencial. E C. Avalie a taxa de transferência de calor através da parede. Em primeiro lugar, vamos estabelecer algumas hipóteses para facilitar na nossa resolução do problema. A primeira delas vai ser que o nosso problema vai estar acontecendo em um regime permanente, ou seja, não há variação em nenhum ponto do meio ao longo do tempo. Outra coisa que a gente consegue inferir a partir do enunciado seria que a transferência de calor é unidimensional, que a condutividade térmica é constante e que não há geração de calor. Agora, recapitulando alguns dados do problema. K, que é a condutividade térmica, é equivalente a 1,4 watt dividido por metro vezes Kelvin. O coeficiente de transferência de calor é igual a 24 watt por metro quadrado vezes Kelvin. A temperatura no lado esquerdo, que vai ser a temperatura que a gente vai chamar de T1, é igual a 90 graus Celsius, que seria equivalente a 363 Kelvin. E a temperatura no meio vizinho, que a gente vai chamar de T infinito, seria igual a 25 graus Celsius, que é igual a 298 Kelvin. A área é equivalente a 30 metros quadrados e a espessura é equivalente a 0,4 metros. Bom, pessoal, aqui nós temos mais ou menos uma esquematização do que está ocorrendo no problema, né? Que nem o texto diz, no lado esquerdo, que eu chamei também de lado 1, a gente tem uma temperatura que é mantida de 363 graus Kelvin, e depois ocorre uma condução, e no lado direito, além da condução, que a gente vai ter, também vai estar acontecendo um resfriamento por convecção. Então, ficaria mais ou menos assim a representação que a gente tem do problema. Bom, pessoal, agora vamos para os cálculos. Na letra A, o que ele está me pedindo é a equação diferencial e as condições de contorno. Primeiro, a gente vai calcular as condições de contorno. Então, a gente tem várias formas de encontrar novas condições de contorno em cada problema. E nesse problema, nós temos duas formas distintas. A primeira forma é a partir das temperaturas que foram especificadas. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui no ponto 1 que eu mostrei já na esquematização, o x seria igual a 0, ou seja, o t de x, aqui deveria ser um x, t de x é igual a t de 0, que é igual a t1, que seria correspondente ao valor de 363 Kelvin. Aí nós também temos no ponto 2, que x é igual a L, t de x seria t igual a L. Nós não sabemos quanto vale essa temperatura aqui. E temos também no meio vizinho, que é o t infinito, que seria correspondente a 25 graus Celsius ou 298 graus Kelvin. A segunda forma que a gente tem de encontrar condições de contorno seria pelo fluxo de calor especificado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma comparação entre a lei de Fourier de condução de calor, que está expressa aqui para a gente, e também a lei de resfriamento de Newton, que também está expressa aqui. Bom, agora nós vamos aplicar essas duas formas de calcular o fluxo de calor para o nosso problema.
Então, aplicando na questão, o que eu fiz? Aqui a gente representou a lei de Fourier e aqui a gente representou a lei de resfriamento de Newton, né? Então, o que a gente vai ter que vai estar acontecendo, né? Nós vamos ter uma taxa de transferência de calor que vai estar mostrando pra gente o que acontece que vai estar passando do TL, que seria, no caso, a maior temperatura, para o T infinito, que seria a menor temperatura. Agora, nós precisamos encontrar a equação diferencial. Então, vamos lá. Pela equação de condução de calor unidimensional, nós temos o seguinte aqui. Esses três termos, né? Sendo que o primeiro deles está relacionado à taxa de condução de calor, o segundo à taxa de geração de energia dentro da parede, faltou um E ali, e o terceiro ao termo transiente. Do enunciado, a gente já sabia que não há geração de energia dentro da parede e que também se trata de um problema em regime permanente. Ou seja, esses dois termos aqui, eles podem ser desprezados. Portanto, a nossa equação vai ficar da seguinte maneira, assim, ó. Nós temos K é uma constante, podemos deixar para fora, aí a gente passa para lá dividindo, ficaria mais ou menos assim. E essa daqui seria a nossa equação diferencial de condução de calor. A letra B está pedindo para que eu calcule a expressão de variação da temperatura. Bom, o que eu fiz? Eu peguei a nossa equação diferencial e eu integrei ela. Então, começando fazendo a integração, né, nós chegamos nesse primeiro resultado aqui. Nós temos, então, dt dx seria igual a uma constante qualquer que eu chamei de C1. Então, o que eu vou fazer? Vou integrar novamente, né? Integrando novamente, nós temos que t de x é igual a C1x mais uma outra constante que eu chamei de C2. Agora, o que eu preciso? Eu preciso encontrar os valores para C1 e para C2. O que a gente vai precisar fazer? Nós vamos utilizar as condições de contorno que estão disponíveis para a gente. Para x é igual a zero, fica t de zero é igual a C1 vezes zero mais C2, ou seja, t de zero, que é equivalente a T1, seria igual a C2. Do nosso enunciado, nós já sabemos que T1 é igual a 363 Kelvin, ou seja, C2 também é equivalente a 363 Kelvin. Agora, nós vamos para outra condição, onde x é igual a L. No nosso x é igual a L, nós vamos utilizar das equações, na comparação das equações que a gente tinha feito entre a lei da condução de calor de Fourier e a lei de resfriamento de Newton. Assim como eu já tinha explicado antes, eu só expressei elas novamente aqui. Uma coisa que a gente encontrou anteriormente aqui é que dt, né, que no caso é uma função de x, dt dx seria igual a C1. Então, a gente pode substituir esse dt de L aqui, dx, por C1. Então, fica menos K vezes C1. Aqui eu apliquei só a propriedade matemática, nós ficamos com menos KC1 é igual a HC1L mais HC2 menos T infinito H. Então, a nossa expressão C1 vai ficar da seguinte maneira. C1 é igual a H, que multiplica T1 menos T infinito, dividido por K mais H, que multiplica L. Substituindo os valores dos dados que foram me dados no enunciado, eu fiz a conta na calculadora e cheguei ao valor de que C1 é equivalente a 136,8421. Agora que eu já consegui encontrar valores tanto para C1 quanto para C2, eu posso simplesmente substituir naquela equação que eu tinha achado. Então, eu tenho que Tx é igual a 363 menos 136,8421x. Agora, nós vamos para a letra C, que ela me pede para calcular a taxa de transferência de calor.
Bom, a taxa de transferência de calor, nós temos a seguinte equação, que a taxa de transferência de calor na parede é equivalente a menos a condutividade térmica multiplicada pela área, que multiplica por dt dx. Esse dt dx, assim como eu já mostrei anteriormente, a partir da nossa primeira integração da equação diferencial, nós sabemos que isso aqui é equivalente ao nosso C1. Então, eu simplesmente posso substituir esse C1 e K e A eu já tenho os valores do enunciado. Então, ficaria que a taxa de transferência de calor na parede é menos 1,8 vezes 30 vezes menos 136,8421. Calculando todos esses valores, eu tenho que a taxa de transferência de calor na parede é igual a 7.389,4737 watt. E é essa a resolução do nosso grupo da questão 2.58.